O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos uma festa hoje, é a festa do batismo do Senhor. Ela marca o fim do tempo de Natal. A partir de amanhã a gente já tira o presépio, a árvore, já guarda tudo para o próximo ano. Termina o tempo de Natal, mas também ela marca o início de um novo tempo, de um novo ano. Hoje é o primeiro domingo do tempo comum também. Então é a festa do batismo e também o primeiro domingo do tempo comum. O batismo do Senhor. Hoje todas as leituras falam de Jesus. Ele mesmo não fala nada. Ele é aquele para o qual todos os olhos se voltaram. Todos falam dele. A primeira leitura que nós acabamos de ler do profeta Isaías, o Pai fala do seu Filho e fala de uma forma especial através do profeta Isaías. Ele diz assim: eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. O Pai dizendo a respeito de Jesus: Ele é o meu amado, Ele é o meu servo, Ele é aquele na qual eu coloco toda a minha complacência, o meu bem-querer, coloco a minha alma nele. Ele não será escandaloso, Ele não será grandioso, brilhoso, como muitas pessoas no mundo são. Ele será calmo, tranquilo. Ele terá o direito de julgar todas as nações, mas ao mesmo tempo ele veio para restaurar as nações. Ele diz assim: eu chamei, ele promoverá a justiça, ele será aquele que vai abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos das prisões, ele vai promover a justiça. É o Pai através do profeta falando dele, falando de Jesus e colocando nele todo o seu amor. É como um pai apaixonado que fala do seu filho querido. Apresenta o seu filho. Veja, o meu filho, ele vai aí, e aí o pai vai contando as características do filho. Ele é assim, ele vai fazer desse jeito, ele será desse jeito. O amor do coração de Deus, do Pai Todo-Poderoso, voltado para o seu Filho Jesus. Ele nos amou no Filho. A segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro falando algo extremamente importante. Ele dizendo assim: agora eu compreendi para que ele veio. Porque Pedro tinha uma ideia, como todo judeu tinha. A ideia de Pedro e a ideia dos judeus era: Deus amou um povo, que era o povo de Israel,
amou somente aquele povo, a salvação é para aquele povo, a única terra sagrada é aquela terra, é a terra santa. Os outros povos, eles chegam a chamar de cachorros ou pagãos, gente da roça, gente sem valor nenhum. Até hoje o país de Israel ainda se comporta um pouco dessa maneira, né? Nas guerras, o exército israelense, quando um exército inimigo, como por exemplo os palestinos, matam um soldado israelense, eles vão lá e matam 1000 do outro exército, porque eles dizem que uma vida judia, israelense, vale por 1000 de outra vida. Os outros povos não valem nada. Era assim que eles pensavam. E Pedro diz: não é assim. Olhando para ele, olhando para Jesus, eu consigo sentir, eu consigo perceber que a salvação foi dada para todos os povos. E olha, da boca de Pedro, é exatamente isso que ele diz. De fato estou compreendendo. Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Qualquer que seja a nação a que pertença, não interessa, porque Deus enviou a salvação para todos os povos, para todos os homens. E essa salvação, ela se dá exatamente nele, no Filho, no escolhido, naquele que é amado pelo Pai e aquele que veio amando dele, aquele que veio trazer essa boa nova. E Pedro ainda começa a dizer, né? Deus enviou sua palavra aos israelitas, lhe anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Depois do batismo pregado por João, ele foi vendo o poder que foi acontecendo na vida de Pedro, de Jesus, e agora, depois de todo acontecido, Pedro diz: eu compreendo que de fato a salvação se dá em Jesus para todos os povos. Pedro falando de Jesus. E o Evangelho de São Marcos, diz assim: naquele tempo, João estava pregando e estava no Rio Jordão. Ele começou a falar dizendo assim: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Primeiro, o Pai fala do Filho através do profeta Isaías. Pedro fala de Jesus através da força do Espírito Santo. E João aqui fala dele também. Depois de mim virá alguém muito mais forte do que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. João não tinha nem acabado de falar e entra Jesus na fila dos pecadores para ser batizado. E quando Jesus chega no meio dele, ele é batizado. Aqui no Evangelho de São Marcos é um pouco mais reduzido. São Lucas é que vai explicar um pouco mais, vai ter um diálogo com ele. Senhor, eu não sou digno de te batizar, você que tem que me batizar. Ele diz, não, aqui é bastante reduzido. Marcos é sempre muito enxuto. Ele diz, Jesus desceu, foi batizado. Mas aqui o Evangelho também mostra uma teofania. Domingo passado nós celebramos a festa, a solenidade da Epifania. A Epifania é a manifestação de Cristo. A teofania é a manifestação de Deus. E Deus aqui nas 3 pessoas. A primeira pessoa é o próprio Jesus, que chega para ser batizado. Depois de batizado, o céu se abre e a voz do céu fala. Deus fala pessoalmente, fisicamente. João escuta a voz do Pai, e as pessoas que estavam ali também escutam mais uma vez ele dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti ponho todo o meu bem-querer. A voz de Deus que se manifesta. O próprio Jesus que está ali, o servo humilde e sofredor, e o Espírito Santo que aparece também em forma de pomba. Então essa teofania, ou seja, uma manifestação do Teós, do Deus, da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é isso que um pouco nós celebramos nesse dia de hoje do batismo do Senhor. Mas tem alguns detalhes aqui do Evangelho que são bastante interessantes a gente perceber. A humildade de João e a humildade de Jesus. E a humildade do Pai. A humildade de Deus Todo-Poderoso, que apesar de ter sido renegado, rejeitado por todo ser humano quando Adão pecou, o Pai
ainda assim continuou amando e mandou o seu Filho para nos salvar. A humildade do Pai. A humildade de João, que diz assim: eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. João fala exatamente assim porque um escravo judeu não pode desamarrar as sandálias de um outro judeu, mesmo que seja o seu dono, o seu servo. Só quem desamarra as sandálias dos senhores judeus são os escravos de outros povos. Um escravo judeu não pode. E João está dizendo aqui: eu sou pior do que um escravo estrangeiro. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Ele é muito superior a mim, ele é muito maior que eu. A humildade de João Batista. E a humildade de Jesus. Deus escolhe o seu tempo, Deus escolhe os lugares, Deus escolhe as coisas com muita perfeição e com muito carinho. O Rio Jordão, ele é o rio que está mais baixo no planeta Terra. Em toda a face da Terra, o Rio Jordão está a 390 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da Terra. A cidade de Jericó é a cidade mais baixa de todo o planeta, de toda a Terra. E o Rio Jordão é o lugar mais baixo. Ou seja, o Senhor Jesus, na sua infinita humildade, ele se rebaixou sendo Deus, se fez homem, e sendo homem foi até o lugar mais simples para ali santificar a água daquele rio, para que todos os povos pudessem ser batizados e santificados no batismo dele. O batismo de Jesus não tem nada a ver com o nosso batismo hoje. O batismo que Jesus recebeu ali para se cumprir a justiça, eles faziam, era apenas um ritual de arrependimento. Estou arrependido dos meus pecados, vou lá tomar banho lá com João, vou ser mergulhado no Rio Jordão e eu saio depois limpo das minhas faltas, arrependido dos meus pecados. O nosso batismo não é assim. O meu batismo, quando nós somos batizados ainda, quando bebezinhos, nós somos aquela água santificada pelo batismo de Jesus, transforma o nosso ser. Nós somos transformados de criaturas para filhos, de pessoas que eram escravas do demônio para filhos da liberdade, de seres fadados à morte e ao inferno para sementes da eternidade. Tanto que o lugar onde nós somos enterrados chama-se exatamente cemitério, vem de sementeira. Nós somos as sementes do reino dos céus. Então hoje nós vemos o batismo de Jesus. Nós somos chamados também aqui a aderir pela fé ao Cristo Jesus, a acolher com amor a mensagem de Deus e a grandeza do coração de Deus, a olhar para Deus com gratidão e dizer: Senhor, obrigado por ter me dado um Salvador tão especial, tão grandioso como o seu próprio Filho. E assim como o Pai tem um olhar de amor para com Jesus, um olhar carinhoso, um olhar amoroso, um olhar de predileção, a gente também precisa olhar para Jesus com esse olhar de predileção, porque é justamente nele que nós somos salvos. Nós somos salvos em Cristo Jesus, foi na sua cruz, no seu sangue, no Espírito do Pai, no Espírito do Filho, no Espírito Santo que nós somos batizados e ganhamos de presente a vida eterna. É isso que nós celebramos hoje. A alegria de nós podermos ser hoje enxertados em Cristo Jesus, de nós sermos acoplados em Jesus de tal maneira que quando o Pai olha para o Filho Jesus, ele enxerga no Filho a cada um de nós. E assim como ele disse para Jesus: Tu és o meu Filho amado, ele diz para cada um de nós que fomos batizados no Cristo: Você é o meu Filho amado, você foi ungido por mim, você foi querido por mim. E a mesma missão de Jesus você tem: anunciar aos pobres a redenção, anunciar aos cativos a liberdade, aos cegos a vista, aos aleijados a cura. Você foi chamado para fazer exatamente como Cristo. Todos nós fomos chamados. O batismo de Jesus é também uma forma que Deus, ou é a forma que Deus escolheu para nos redimir e nos amar. Nós somos chamados ao amor em Cristo Jesus.
Que Deus derrame o Espírito Santo sobre nós, para que a gente também saiba amar o Pai de volta, como o Filho ama. Não era só Deus que tinha um olhar de amor para o seu Filho Jesus. Jesus também tinha este olhar de amor para o seu Pai. O Espírito amava o Filho e amava o Pai amava o Filho e amava o Espírito amava o Espírito e amava o Pai. Todos se amavam neste amor que os torna um único Deus. E é nesta beleza e nesta relação perfeita de amor que nós também somos chamados a viver. Que Deus nos dê esta graça pela fé.